Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos continuar avançando aí sobre alguns conceitos do Python, colocando aqui em prática por meio de mini projetos, concepções, tá? E hoje vai ser um vídeo bem interessante porque a gente vai focar muito em relação ao trabalho com funções aqui dentro do Python. E a gente também vai manipular datas, tá bom? Bom, e qual a ideia desse programa? A gente quer verificar se um determinado produto venceu. Ou seja, o programa vai perguntar para o usuário qual a data de vencimento. Aí o usuário vai digitar a data de vencimento aí do produto, né? E aí a gente vai informar para o usuário se o produto venceu ou não, tá? Pô, Shuri, isso é óbvio. Basta o cara olhar no calendário dele, ver o dia de hoje e vai saber se o produto venceu ou não. Eu sei, cara. É porque existem muitos projetos, né? Que essa ideia de você comparar duas datas, verificar se alguma coisa venceu ou expirou, é muito comum, tá? É uma concepção simples, tá? Mas que a gente automatiza ali em projetos mais complexos, né? Digamos que é uma mini feature que a gente encontra em alguns outros projetos, tá? E a intenção aqui é mais a gente colocar conceitos de Python em prática, né? Não necessariamente a gente construir um projeto muito complexo ou gigantesco aqui. A intenção é a gente botar conceitos de Python de uma forma mais prática que facilite a assimilação do conteúdo, tá? Então eu estou aqui com dois scripts, né, vazios em Python, como vocês podem perceber. Eu tenho a main functionsDate.py e tem a functions.py, tá? Já vou explicar por que a gente está aqui com dois scripts Python, tá? Mas bem, vamos começar aqui com a main, tá? Que é onde vai ser o principal. A gente precisa perguntar para o usuário qual a data de vencimento. E bem, eu fiz aqui um conjunto de prints bem simples, tá? Perguntando simplesmente qual a data de vencimento. E aqui a gente vai esperar o usuário colocar a data de vencimento. Então vamos fazer uma variável que eu vou chamar de doDate, né? Data de vencimento, data de expiração, enfim. E aqui a gente coloca um input para aguardar a entrada do usuário. Bom, qual seria o próximo passo assim que o usuário informa a data de vencimento? A gente tem que captar o dia de hoje, né, o dia atual, e comparar com essa data que o usuário vai informar para a gente. Então a gente precisa pegar o dia de hoje, verificar se o dia de hoje está depois da data de vencimento. Caso esteja, a gente indica que o produto venceu, tá bom? E bem, eu poderia fazer toda a lógica aqui nas próximas linhas nesse script, tá? Só que hoje a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai fazer essa lógica em um outro arquivo, tá? E a gente vai trazer o que está definido naquele arquivo para ser usado nesse outro script aqui, tá? Yuri, por quê? Já vou explicar e vai fazer total sentido porque que a gente vai fazer dessa forma no vídeo de hoje, tá bom? Então, vou salvar aqui, tá? Vamos aqui para o functions.py e aqui onde a gente vai construir a lógica de justamente captar o dia de hoje e verificar em relação à data de vencimento informada pelo usuário. Então, primeiramente, a gente vai criar uma função aqui dentro, tá? Para criar uma função, eu vou chamar a palavra especial def, né? Que é definition, né? Seria justamente definição. Então, eu estou definindo uma função. Logo em seguida, eu dou um espaço e escrevo o nome da minha função, que nesse caso vai ser simplesmente today, né? Para captar. Bem, só que isso aqui não é suficiente. A gente precisa abrir e fechar parênteses, tá? Assim que a gente escreve o nome da função, tá? O que é que vai ser dentro desses parênteses? Bem, opcionalmente, eu posso colocar parâmetros, tá? Já a gente vai entrar em um exemplo que eu vou usar parâmetros, tá? Os parâmetros são informações que eu posso passar ali na hora de executar a função e que a função pode utilizar ali dentro dela, né? E assim auxiliar na sua execução. Né? Você pode tentar entender os parâmetros, né? Como sendo as entradas, tá? Por exemplo, para eu verificar a data de vencimento, né? Se ela expirou ou não, eu preciso ter a data de vencimento. É uma entrada, o usuário tem que me informar isso. Então isso é o input da função que vai fazer esse papel, por exemplo, tá? Só que aqui no today a gente quer literalmente pegar o dia de hoje. Isso não é algo que o usuário precisa informar pra gente. A gente consegue captar aqui dentro do código. Então não precisa de nenhum parâmetro para fazer isso acontecer, tá? Então beleza, a gente pode deixar isso aqui sem nada dentro, mas a gente precisa deixar o parêntese aberto e fechado obrigatoriamente, mesmo que esteja nada dentro, tá? E a gente termina com dois pontos aqui no final. E aí quando a gente dá o Enter, ele já dá uma indentação aqui, né? E uma quebra de linha, que é simplesmente eu dizer o que é que essa função vai fazer. Ou seja, quando eu estou no meu código, eu boto today, abre e fecha parênteses, o que é que vai ser executado, o que é que vai acontecer. E bem, aqui a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de today, tá? Perceba,
esse today aqui em cima é uma função, né, que eu estou definindo, ela está acompanhada de abrir e fechar parênteses. Esse today é uma variável local, ou seja, uma variável que está dentro da função today, então eu só consigo usar dentro dela, eu não consigo acessar essa variável fora. Tipo, se eu tentar acessar ela aqui, ó, só do jeito aqui, ó, digitando, você vai ver que ele não vai achar, né? O VS Code vai reclamar, ó, today is not defined. Se eu colocar depois aqui da função, tá? Também não vai achar. Perceba que aqui, ó, ele tá até identificando o today como uma função, tá vendo, ó? Ele não tá captando essa variável today aqui, tá? Então essa variável today eu só consigo usar dentro da função today, tá? E aí aqui, beleza, Yuri, como é que eu faço para captar a data? A gente vai usar uma biblioteca para isso, tá? Para captar o dia de hoje, a gente vai usar uma biblioteca nativa do Python, tá? Você provavelmente deve ter instalado durante a instalação do Python. Então a gente vai dar um from datetime import datetime. É isso mesmo, tá? Datetime é um módulo, tá? Que é realmente ali o conjunto de tudo, tá? E datetime é um conjunto ali de funções dentro desse módulo, tá? Então a gente tem que colocar dessa forma, tá? Fica repetitivo mesmo. E aí aqui a gente coloca datetime.now, certo? E pronto. Esse datetime.now aqui, ele vai simplesmente captar o dia de hoje e o mês, o ano, a hora, minuto, segundo, milissegundo, tá? Simplesmente isso, tá? Não preciso fazer mais nada. Só que, claro, se eu deixar do jeito que tá aqui, eu vou executar today e não vai acontecer nada. Por quê? Eu preciso dar um return aqui. O que é o return? O return é uma palavra especial, como você pode ver, tá? Ela é atrelada à função. E o return ele vai dizer justamente o que é que a função vai retornar no final. Ou seja, quando eu chamo today aqui embaixo, né? O que, depois dele executar isso tudo, o today vai se tornar. Se eu não fizer nada, se eu deixar do jeito que está aqui sem um return, não vai simplesmente acontecer nada. Ele vai executar a função, mas não vai retornar nada aqui. Então a gente não vai conseguir captar a informação. Eu quero que seja retornado o dia, né? Eu preciso captar isso. Então aqui eu vou botar para ele retornar o today. E pronto. Para a gente ver isso aqui funcionando, agora eu vou trazer essa função que está aqui para cá. Como é que a gente faz isso? Bem, de forma similar ao que a gente já faz aqui com as bibliotecas há muito tempo aqui nesse conjunto de vídeos, né? Como é que funciona? Bem, esses dois scripts eles estão na mesma pasta, estão no mesmo diretório, então fica muito mais simples, tá? Eu simplesmente dou um from, e aí você pode ver que ele já vai dar a opção functions aqui para mim, import today. Então o que é que eu estou falando? Import a função today do arquivo functions, né? O módulo, tá? Aqui no Python, o script, né, ele acaba se tornando um módulo, tá? Então, functions.py é um módulo functions. Então, eu tô dizendo, do módulo functions, import today, que nesse caso é a função, tá? Então, feito isso, eu posso vir muito bem aqui, né? Eu vou dar um print e aqui eu chamo a função today. E aí, pronto. Eu posso executar aqui esse script. É que eu vou digitar qualquer coisa. E você pode ver que ele retornou aqui, ó. 2022 do 3 do 13, né? 21 e 26, né? Botou aqui os segundos e milissegundos aqui no final, tá? Galera, realmente, percebam aí, estou no domingo, 9h30 gravando esse vídeo, né? O que eu não faço aí pra fornecer conteúdo de qualidade para vocês ao longo da semana, né? Mas, enfim, olha que coisa legal, gente. A função today, ela tá definida, a construção dela, em outro arquivo. Eu estou utilizando ela aqui dentro. E você pode ver que aqui onde eu estou utilizando ela ficou muito mais limpo. Eu não tenho aqui acesso ao que a como o today está construído, né? Eu tenho isso em outro arquivo, que eu simplesmente uso o today como se fosse uma espécie de ferramenta. E olha, por que isso é necessário? Tipo, eu poderia muito bem usar isso aqui dentro. Tipo, qual seria o impacto? Eu não vejo. Pronto. Talvez você não veja porque é um mini projeto, é um exemplo muito simples. Mas a gente tem diversos exemplos, projetos que utilizam a função today, por exemplo, em vários scripts Python. Imagina que esse today está sendo usado em 10 scripts Python, por exemplo, tá? Se eu tiver definido ele em um arquivo só e eu precisar fazer alguma modificação, alguma manutenção em relação à função today, eu vou em um canto só. Eu vou no arquivo functions e tá aqui a função today. Se eu tiver essa função today desmembrada, definida em cada um desses scripts, fazendo a mesma coisa, fica algo muito redundante e para manutenção fica muito difícil, porque eu tenho que ir atrás de cada pedaço dela, né? E, enfim, fica um negócio muito complicado no longo prazo de fazer a manutenção. E isso porque eu estou falando de uma única função. A gente tem projetos Python que utilizam muitas funções, né? Então, isso aqui facilita muito a manutenção. Outro detalhe é porque você não fica com um arquivo Python gigantesco, com várias funções dentro de um arquivo só.
você pode organizar ele. Colocar as funções quebradas em arquivos. Cada arquivo ali tem um significado, né? Tipo, beleza, esse arquivo aqui, script Python, contém minhas funções que fazem tal coisa. Esse outro contém as funções que faz tal outra coisa. Isso facilita muito a manutenção de código, porque se você precisar fazer algo, utilizar aquela função novamente, é muito mais simples. Você simplesmente tem a fonte, importa da fonte, né? E pronto, você consegue utilizar em qualquer outra parte do seu projeto. O mesmo vai para manutenção. Se você tiver algum problema, precisar fazer algum ajuste em relação àquela função, você já sabe onde encontrar ela, e tudo que você fizer ali vai replicar em todos os outros scripts que utilizam essa mesma função, tá? Então isso aqui é muito útil, ajuda muito na organização do código, né? Eu sou uma pessoa totalmente meio atenciosa nesse ponto, né? Nesse aspecto de organização de código, então eu acho que isso aqui é uma coisa muito útil que a gente tá vendo no vídeo de hoje, tá? Mas enfim, beleza, estamos aqui pegando o dia de hoje. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente vai fazer uma outra função para justamente comparar. Eu preciso pegar o dia de hoje e comparar com a data de vencimento informada pelo usuário. Então vamos criar um def, tá? E aqui eu vou botar verify do, tá? E aqui a gente vai simplesmente colocar um parâmetro. Por quê? Eu preciso que o usuário me informe a data de vencimento, não tem como eu adivinhar. Então eu vou criar um parâmetro que eu vou chamar de dateRef. Como se fosse uma espécie de referência, data de referência, tá? Date reference, tá? Simplesmente aí a data que o usuário vai informar pra gente, tá? E esses parâmetros aqui, gente, eu posso colocar quantos eu quiser, tá? Eu posso sair aqui colocando quantos parâmetros eu desejar, tá? Você pode ver que ele deixa eu usar normalmente esses parâmetros aqui, tá? Só que tem um detalhe, tá? Existe um conceito que é coloca parâmetro apenas se você for utilizar ele, né? Não tem pra que você... Não faz sentido. É que não definir uma variável, não usar ela pra nada, tá? Não faz sentido. Então, um parâmetro funciona como uma variável que o usuário consegue passar um valor ali dentro, né? Na hora que tá chamando a função. E eu consigo utilizar usando esse parâmetro como uma espécie de referência, tá? Vocês já vão ver isso na prática, talvez fique ainda mais claro, tá? Bem, mas como é que funciona? Aqui, o datetime facilita muito, porque eu posso fazer comparativos diretos entre as datas, eu posso somar datas, subtrair datas, isso é muito útil, facilita muito o processo. Então eu posso simplesmente pegar aqui o dateref, tá? E verificar com a data de hoje. Yuri, a data de hoje está aqui. Tem como eu usar o today aqui dentro? Tem. Você consegue, tá? O today está declarado aqui em cima. Então, tudo que está aqui abaixo da declaração do today, eu consigo utilizá-lo, tá? Então, aqui eu posso simplesmente vir aqui, ó. Se verificar se a data de hoje, tá? É maior que a data de referência. O que é a data de referência? É a data de vencimento que o usuário vai informar pra gente, tá? Bem, se isso acontecer, quer dizer que venceu, né? Então, a gente dá um return true, tá? Caso contrário, a gente dá um return false, tá? Então aqui a gente tem duas opções, dois caminhos de retorno, tá? Como você pode perceber, duas opções, daí ele vai retornar true ou false. Aqui no today a gente retornava só uma coisa, né? Não tinha outro caminho. Mas aqui, como a gente tem uma condicional, tá? A gente tem dois caminhos de return, tá? Eu simplesmente poderia deixar nada aqui, tá? Só que ele ia retornar nulo caso não entrasse nessa condicional. Para ficar algo mais claro, né? Como a pergunta é: essa data venceu, né? Meu produto venceu, então true sim, false não, né? Então retorna essas duas coisas. Ele vai retornar true quando essa condição da linha 8 for atendida. Ele vai retornar false no caso quando a condição da linha 8 não for atendida, tá? Bom, beleza. Isso aqui poderia ser o suficiente. Só que tem um detalhe importante, tá? Se você perceber, aqui a data tem um formato, tá? Inclusive veio com minuto, hora, segundo, milissegundo, tá? Só que vamos pensar no usuário, tá? O usuário pode chegar lá no meu código, no input, né? E colocar 20/9/2000, né? Ou ele pode colocar 2/9/2000. Ou ele pode colocar 09/09/2000. Então, entendem aqui o problema? Novamente, o usuário, né? Ele pode colocar qualquer uma dessas opções e, tipo, ele não tá errado, são datas, tá? Só que, pra gente conseguir fazer essa comparação, eu tenho que ter as duas coisas na mesma moeda, no mesmo lado da moeda. Não adianta eu comparar as coisas distintas, tá? No sentido de formato, dimensão. Eu tenho que ter coisas na mesma dimensão e no mesmo formato para conseguir comparar, né? Verificar se uma coisa é maior que a outra, menor, igual, enfim. Então, o mesmo vale para data. As datas têm que estar no mesmo formato, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma função com o objetivo de verificar a formatação da data. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui, ó, verify date, tá? E aí, aqui a gente vai colocar novamente o dateref, tá?
Poderia colocar qualquer outro nome aqui, simplesmente date, tá? Tanto faz. E aqui a gente vai verificar o formato da data. Bem, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, a gente vai criar aqui, ó, date format, tá? E aqui a gente vai colocar a data no formato que a gente quer trabalhar. Para isso, a gente vai chamar o datetime e a gente vai usar a função strptime, tá? Por que strptime? Quando o usuário digitar aqui no input, tá? Bem aqui na linha 7, vai vir uma string. E o meu today aqui, né? Esse formato aqui que ele retornou no terminal, tá no tipo datetime, tá? Então preciso que as duas coisas estejam no tipo datetime para poder usar essa ideia aqui de comparação da linha 11. Então preciso converter essa string do tipo pro tipo datetime. Então para isso a gente vai usar essa função, tá? Aqui eu vou passar justamente a minha variável de entrada, que é o date. E aqui eu vou passar o formato, tá? Que eu quero que essa string seja adaptada para o datetime. Nesse caso, porcentagem D, a gente vai estar informando o dia, tá? Aqui eu quero o mês e, por fim, o Y maiúsculo é o ano, tá? Isso aqui é da documentação, tá, gente? É o jeito que ele se referencia às coisas, tá? Então, Dzinho minúsculo, a culpa da porcentagem é o dia. O Mzinho minúsculo é o mês e o ano maiúsculo é o ano naquele formato de 4 dígitos, tá bom? Então eu quero nesse formato separado por traços, tá? E aí, no final, eu quero que ele retorne o date format, tá? E aí pronto, beleza. O que a gente faz aqui, ó? Antes da gente fazer essa verificação aqui, né? O que de fazer essa comparativa aqui da linha 13, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dateref, vamos colocar aqui, em vez de dateref, vamos botar do date, tá? O nome da variável. Isso aqui vai ser justamente o quê? O verify date, tá? Só que aqui dentro, né, no parâmetro date, a gente vai passar o dateref, tá? E aqui, gente, a gente já tá usando uma função com parâmetro. Existem duas formas de eu passar o dateref aqui dentro do date, tá? Uma é simplesmente eu colocar o dataref aqui. Ele vai entender, né? O dataref é o date, só tem um parâmetro, né? Ele vai entender isso. O outro modo, que é o que eu acho mais interessante, é eu colocar date igual a dateref. Por que eu acho isso aqui legal? Porque fica claro qual é o parâmetro aqui que eu tô passando, né? Então você pode ver até aquele colorido de laranja, né? Porque tá identificando esse date aqui, tá? É igual a dateref. Se eu tentar criar um outro parâmetro aqui, ó, ele vai dizer que não existe, tá? Porque isso não tá na definição da função, tá? Então, fica aí a observação, beleza? Então, beleza, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o dateref, né? Aqui no parâmetro date, que é utilizado aqui dentro da função. Ele vai converter e vai retornar o date format. E esse do e date a gente vai usar aqui no lugar do dataref aqui na condicional. E pronto. Muito massa, né, gente? Então, vamos agora fazer o quê? Vamos usar essa função aqui, tá? A gente não vai usar mais a today. A gente vai fazer o seguinte, tá? Uma dica, né? Aqui a gente poderia botar today, aí vírgula, e botar outra função aqui, por exemplo, verify do, né? Pronto, poderia. Só que aí ficaria um negócio gigantesco, né? Imagina uma coisa com 10 funções. Ia ficar uma linha enorme, tá? Uma dica, né, que você pode fazer aqui no caso é botar import asterístico. E ele vai importar todas as funções aqui do módulo functions, tá? E aí eu consigo usá-las aqui. Então vamos usar somente a verify do, tá? Porque a verify do, ela usa o verify date e o verify e o today, né? Então essa função tá utilizando essas duas aqui que eu declarei em cima, tá? Então vamos usar aqui o verify do. E aqui eu vou simplesmente colocar o due date que o usuário informou, né? E a gente vai estar printando o true ou false. Então vamos dar um Ctrl L aqui, vou chamar a função novamente, aqui eu vou digitar no formato certinho, tá? Então eu vou colocar 20/3 de 2022, né? Eu tô botando uma data de vencimento que não atingiu, hoje é dia 13, né, do 3 de 2022, então não venceu ainda, tá? E se você perceber, ele deu false, tá correto, tá? Se eu chamar novamente e colocar agora uma opção que realmente vai vencer, né? Por exemplo, vou botar 10/3 de 2022. Ele vai dar true. Então, como vocês podem perceber, tá? Tá certinho agora. Ele tá informando para mim se venceu ou não. Agora, observe o seguinte, tá? Isso aqui vai ser mais um incremento por vídeo, tá? Eu vou executar aqui o meu programa e eu vou passar um formato, né? Porque aqui nem na tela eu tô recomendando o formato, né? Então, eu vou dizer que eu fui o usuário ali que botou 20/09/2000. Você pode ver que ele vai dar um erro, tá? Um traceback. E se você ver o value e erro que ele deu, é dizendo, ó, que time data, né? Aí ele botou aqui justamente o que eu digitei, does not match format. Aí tá aqui justamente o formato que eu informei aqui, tá?
Porque o que acontece? Quando eu digito algo que não tá nesse formato, ele buga, tá? Ele buga no sentido dele não entender e aí vai dar esse erro, né, bizarro aqui pro usuário, tá? Bem, existe um jeito da gente melhorar isso aqui, tá? E melhorar o print aqui pro usuário. O que é que a gente pode fazer? Aqui no Verify Date, né? Aqui, antes de entrar no Verify Do aqui, a gente pode fazer uma verificação, que é o quê? Primeiro, a gente vai verificar se o tamanho que o usuário digitou, né? Ou seja, o do date, é igual a 8, tá? Que é o formato, ó. Vai ter 2 dígitos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, né? Na verdade tem que ser 10 dígitos, porque o ano tem 4 dígitos, né? Então a gente vai verificar se está na dimensão correta, tá? Se isso acontecer, beleza, ele vai prosseguir, tá? Se isso não acontecer, ele vai simplesmente printar que a entrada é inválida, né? Entrada inválida, tá? E aí pronto, encerra a execução do código. Mas beleza, vamos dizer que o usuário digitou 10 dígitos, né? Foi o que eu fiz aqui. Isso aqui tem 10 dígitos. Só que não tá no formato ideal, né? Tem barras aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro, tá? Do Verify Date, a gente vai usar uma coisinha diferente que a gente não usou até então, que é o que? O try, tá? Que é uma palavra especial, tá? O que é o try, tá? O try seria o tentar, né? Traduzindo aí para o português. Então, ele vai tentar executar essa atividade aqui, tá? Se por acaso tiver uma barra ou aqui um traço, mais uma barra aqui depois, enfim, se tiver alguma coisa aqui diferente do que ele espera que vá levar a um erro aqui, tá? No meu código, ele vai entrar em uma exception, né? Que a gente bota aqui except. E bem, exception seria uma exceção, tá? Ou seja, deu algum problema ali no meu código. E aqui eu posso tratar esse erro para ficar algo mais interessante para o usuário, né? Então, beleza, ele vai tentar executar isso aqui, o que está na linha 9 e o que está na linha 10. Se ele não conseguir, ele vai cair automaticamente o que está aqui na linha 12. E aqui a gente vai escrever um raise exception, tá? O que é o raise exception, tá? O raise aqui, ele vai ter um papel de disparar um erro e interromper a execução do programa como um todo. Ou seja, aqui, ó, na linha 15 ele está sendo executado. Se der um erro, ele não vai prosseguir aqui para a linha 16, ele vai simplesmente parar, tá? Ele vai encerrar a execução de tudo que utiliza o Verify Date, tá? Então, simplesmente aqui eu estou dando um disparo, né, um alerta que vai simplesmente bloquear a continuação do código, porque, enfim, eu cheguei numa situação de erro que vai impedir a execução do programa. E aqui eu coloco uma exception e aqui dentro eu posso escrever uma mensagem de erro, que nesse caso é entrada inválida. A gente pode até botar aqui uma sugestão no formato. Pronto, ó, coloquei aqui uma sugestão de formato, tá? Com exemplo e tudo. Então isso aqui pode ser disparado, porque enfim, ele vai dar esse erro aqui, só que no final a mensagem, né, que ele vai exibir para o usuário, né, vai ser algo mais entendível, né, para ele, o que é que deu problema ali na hora de executar o código, tá? Outro detalhe aqui é que a gente pode aqui dentro, né, dos prints, agregar uma sugestão de formato para evitar que o usuário digite ali errado de primeiro. Então pronto, ó, coloquei aqui, ó, uma sugestão de formato e vamos lá, novamente, executar o código. Então, beleza, ó, formato, dia, mês, ano, exemplo, papapá. Beleza, vamos digitar, vamos dizer que eu fui teimoso e não dei o ano, tá? Então, ele vai dar entrada inválida porque, enfim, não tem 10 dígitos, tá? Então, ele vai entender que isso não é uma data, né? Pelo menos não tem um tamanho de uma data. Agora, digamos que beleza, eu vou dar 10 dígitos, mas eu não vou usar o hífen, né? Eu vou usar a barra diagonal para separar o dia, mês e ano, tá? Bem, aqui você pode ver, ó, que ele vai dar um erro, tá? E aqui no final, ó, ele vai dar justamente a mensagem que a gente botou lá na exception, se você perceber, ó. Tá vendo, ó? Entrada inválida, formato sugerido, né? E aí ele já encerrou a execução do programa, tá? Bem, isso aqui, gente, enfim, não é nada demais, assim, vamos dizer, deu erro do mesmo jeito que antes. Só que agora eu estou exibindo para o usuário aqui o erro de uma forma mais acessível a ele, né? Porque ele vê isso aqui e ele não vai saber o que é isso aqui, tá? Isso aqui é algo mais para desenvolvedor. Agora aqui ele entende, tá? Tô só mostrando isso aqui, tá? É a primeira vez. Esse try except entra muito na parte de testes em Python, né? De você tratar erros no seu código, tá? Mas eu tô apresentando mais essa feature aqui para vocês, né? Pra gente sempre ir agregando aí novos conhecimentos aqui no Python, tá bom?
Mas enfim, é basicamente isso, tá? Vamos executar aqui novamente e agora eu vou informar tudo certinho, né? Então 0909 de 2024, tá? Ele vai dizer que é falso, não expirou ainda, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso colocar algo aqui que já foi expirado, né? Então eu vou botar 2012 aqui, por exemplo, ele vai dar true, tá? E aí o interessante é que em vez de retornar true ou falso, eu poderia retornar uma string aqui, né? Poderia botar data expirou, né? Por exemplo. E aqui, em vez de retornar falso, eu poderia colocar justamente data não expirou. Se eu chamar a função aqui novamente, tá? E colocar aqui 0908 de 2024, ele vai botar data não expirou, tá vendo? E se eu chamar aqui e botar uma data que já expirou, ele vai dizer que data expirou, tá vendo? Então eu posso retornar o que eu quiser aqui. Eu posso retornar uma string, posso retornar um número, posso retornar um booleano, dicionário, lista, qualquer estrutura de dados aí que eu desejar, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Eu espero que tenha dado para entender, tenha dado para agregar essa ideia aí de usar funções, né, em outro arquivo, jogar para outro arquivo. Uma função utilizando a outra, essa também ideia aqui base dos parâmetros. A gente vai ter outros vídeos aí trabalhando com mais aspectos das funções, tá? A gente vai aos poucos introduzindo cada vez mais conceitos, tá bom? Se você curtiu aqui o trabalho, não deixe de dar o like, de apoiar, comentar o que você achou, sugestões de melhoria, é muito importante para avançar aqui o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.